Ora viva, caro Rebel C, super, hiper, mega bem-vindo a mais uma SEO Wars e agora uma SEO Wars especial. Primeiro, avisar o seguinte, que é, não estamos em direto, ok? Gestão de expectativas. Esta SEO Wars foi gravada, ok? Isto porquê? Porque estive durante o fim de semana no norte, vou a caminho neste caso de Lisboa, da margem sul, e por isso, por incompatibilidade de horários, esta SEO Wars é gravada. Então, só já para a gestão de expectativas. Antes de mais, se estás aqui, hiper mega bem-vindo a esta SEO Wars. Muito obrigado por estares aqui mais uma semana e já sabes, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, tranquilamente, ok? Se tens gostado de todo o conteúdo que tenho partilhado ao longo destas SEO Wars, já sabes, é só esmagares aí o like, é um apoio brutal para mim, para eu conseguir ver esse feedback. E muito obrigado em meu nome por estares aqui ao longo de 45 semanas seguidas, sem falhar uma, na fantástica SEO Wars. Já sabes, todo o nosso conteúdo eu passo para dentro da nossa plataforma, 100% gratuita, ou seja, se ainda não tens acesso a todas as lives até à data, conteúdo e por aí vai, já sabes. Link está na descrição, é só te inscreveres, é 100% gratuito. Tens acesso aos resumos, ou seja, isto que eu vou partilhar contigo está dentro da nossa plataforma de uma forma escrita, ok? Mais detalhada. E por outro lado, todas as outras SEOs que já foram dadas até ao momento estão lá também. Se estás a ver assim um layout um bocadinho diferente aqui da SEO Wars, nada temas. Esta SEO Wars, como eu disse, gravada, estou num Airbnb no norte, então este é assim o layout, ok? Vai ser uma SEO Wars especial, como todas, não é? São todas especiais, a realidade é um bocado essa. Mas esta vamos falar sobre um tópico que já andou a pairar sobre o ar, assim, da nossa SEO Wars algumas vezes, diria eu, já tinham pedido, mas é sobre o ponto de tu internacionalizares a tua loja online ou o teu website, por assim dizer, seja ele de serviço ou não, mas a realidade é que tens um site e queres escalar para fora de Portugal ou de outro mercado que tu tenhas, ok? Mesmo que digas, olha, Rui, não ataco Portugal, ataco, imagina, o Reino Unido e agora quero ir para outro sítio qualquer. Tranquilo, é isso que nós iremos ver ao longo desta SEO Wars. Lembrando, todas as SEO Wars são às 8 da manhã de segunda-feira, aqui pelo canal. Ficam no canal, depois desaparecem. Eu tenho sido um tipo super porreiro, porquê? Porque estou a planear tudo o que é o nosso 2024 e as reviravoltas que irão existir aqui em termos de conteúdo. Portanto, estou a dar aquele ponto de tens tempo, vê, mas uma coisa é certa, a partir do momento que eu começar na minha viagem, a partir do dia 26 de janeiro, te garanto que as coisas vão começar a alterar por aqui, em termos de conteúdo, por isso, já sabes. Terei todo o gosto em partilhar a seu tempo o que é que irá aí para vir, mas por enquanto, aquilo que eu quero que tu tenhas a consciência é isto. Ou seja, vais ter acesso a conteúdo um bocado diferenciado, por assim dizer. Por agora, foco nisto, ok? Então, dito isto, pontos que eu queria partilhar contigo. Primeiro, já sabes, tenho mais ou menos as coisas estruturadas e vamos entrar pela base, ok? É sempre entras pela SEO Wars numa das nossas lives e já sabes, vais à base, depois aprofundas, estratégias, técnicas e por aí vai, ok? Há sempre um fio condutor e isso é fundamental para tu conseguires ter uma estratégia planeada, as coisas organizadas, de forma a tu conseguires ter frutos e ter resultados pensados, basicamente é isso. Então, vamos arrancar pela base desta vertente de SEO internacional. E, de facto, existem várias coisas que deves ter em consideração, não te vou negar, mas só pôr aqui as minhas notas. Eu sei que não estás a ver, ok? Mas te garanto que tudo irá ficar esquematizado dentro da nossa plataforma. Portanto, nada temas em relação a isso. Agora, vamos começar pela base desta vertente de SEO internacional, ok? E eu queria te passar aqui um ponto fundamental, porque isto é algo que advém da experiência, não é? Já passaram vários sites pelas minhas mãos e existe sempre uma coisa que, sendo brutalmente sincero contigo, não vai acontecer única e exclusivamente em SEO, vai acontecer em mais áreas. Porém, nós aqui estamos focados em SEO, ok? Mas a base é esta. Imagina,
Normalmente, quando as pessoas pensam em escalar, é porque, efetivamente, ou querem ganhar mais dinheiro, esse é um ponto, e é legítimo. Querem escalar um negócio, ou seja, aumentar a sua estrutura, diversificar produto, serviço, o que for. Ou seja, querem dar uma maior envergadura à empresa que têm. Primeiro desafio. O primeiro desafio é o seguinte, e pelo menos numa ótica de site, ok? Eu acredito sempre que a base seria esta. Escolhe o teu mercado target inicial. Por exemplo, o meu mercado target inicial é Portugal. E a base seria esta. Tu primeiro vais consolidar em Portugal todo o teu site, ou seja, tirar o máximo de sumo do teu site em Portugal, afinar em termos de conversão, ou seja, o teu site converte, não tem problemas, não tem problemas não só na vertente técnica, ou seja, da vertente de SEO técnico, mas também numa ótica de CRO, ou seja, de conversão, está tudo otimizado. E tendo isso por base, aí sim faz sentido tu pensares. Só que normalmente as pessoas entram logo numa ótica de eu tenho um site, já montei as páginas, não quero saber muito bem das coisas, ok? Mas já tenho o site, tipo, é uma montra, ok? Então, bora, vamos escalar. E isso é um grande desafio. Porquê? Porque se tu não tens uma base forte, tendencialmente já vais partir com uma coisa coxa, porque tu não tens 100% de certezas que aquilo vai correr bem. Então, isso é um valente de um desafio. E é um dos principais pontos base de erro. Ou seja, quando vais internacionalizar o teu site, a base já tem que estar bem montada. Ponto 1. Ponto 2. Em termos de base, o que é que tu deverias ter em consideração? Que é, por exemplo, imagina, tu deves encontrar métricas que para ti deem clareza de que tu estás a ter sucesso. Ou seja, muito atrelado a isto que eu disse, que é, tu tens um mercado de base, está ok, e depois sim escalas. Mas porquê que eu digo isto das métricas? Porque, por exemplo, tu podes olhar, imagina, para tempo médio na página. Imagina, em Portugal, tempo médio na página são 2 minutos, ok? Estou a inventar. A taxa de rejeição é de, vou inventar também, 10%, ok? A tua, por exemplo, taxa de conversão é de 2,5%. Essas são as tuas métricas em Portugal. Quando tu vais extrapolar para outro mercado, já tens um histórico, sabes? Ok, é isto, está ótimo, sabes ir balizando. É importante que tenhas isso. E que tenhas um guia, porque senão tu vais e é do estilo. Tivemos lá durante um ano e meio e acreditamos que aquele mercado não é muito interessante para nós. Mas com base em quê? E isso também é um dos pontos que nós vamos aqui explorar um bocado. Que é o facto das métricas às vezes não estarem totalmente alinhadas para aquilo que é a expectativa. Ou seja, tu tens que ter dados que te fundamentem estilo. Ok, este mercado é interessante para nós hum, irmos à procura de. Então, esse é um dos pontos. Paralelamente a isso, tem a ver com o facto de por que motivo é que tu vais escolher aquele mercado. E quando eu digo mercado é geografia. Entenda-se. Imagina. Por que motivo é que tu vais escolher Espanha em detrimento de França? Por exemplo, estou a inventar, ok? Mas é importante que tu tenhas um racional por trás da decisão de tu escolheres A em detrimento de B. E isso às vezes não existe. É só porque é uma espécie de eu acho que qualquer coisa. E isso é tramado porque não vai fundamentar nada, ok? Então, esse é um problema que tu poderás ter, ok? E tens de afinar, no fundo, a tua estratégia para perceber porque é aquele país é em detrimento de outro. Paralelamente a isso, é importante também, ao fundamentares o país, conheças o ponto do teu produto, muito bem, não é? Já estás a comercializar em Portugal, tudo ótimo, mas da cultura. Porque a cultura tem muito impacto no facto de tu teres sucesso ou não. E aqui vem um ponto que poderá ser meio que sensível, mas dá-te uma vantagem competitiva gigante, que é o facto de tudo isto que eu te estou a dizer, eu não tenho dados concretos. Ou seja, imagina, se eu vender consultoria em SEO é uma coisa, tu se venderes, por exemplo, motosserras, é uma coisa totalmente distinta. Portanto, não dá para comparar. Eu posso dizer, faz sempre esta estratégia. Não significa que para ti vai funcionar. A mim funcionou no serviço de consultoria em SEO. Tu vendes motosserras, pode não funcionar de todo para o teu mercado, ou seja, para a tua tipologia de produto. Há vários Cs associados a isso. Então, voltando aqui ao ponto. A forma mais fácil de tu testares, e é meio que um contrassenso, porque estamos a falar de SEO, mas aqui eu tenho que dar a mão à palmatória, que é a forma mais fácil de tu testares se determinado mercado é rentável para ti ou não, é correr as campanhas de Google Ads numa primeira fase. Porquê? Porque se tu pegares numa verba e criares campanhas de Google Ads
com base em determinadas palavras-chave, tu já ias despender algum tempo em SEO e por aí vai, com o Google Ads dá-te a escala, ou seja, dá-te uma velocidade muito mais rápida para perceber, interessa a Espanha, não interessa a França. Interessa o Reino Unido, não interessa, por exemplo, Angola. Ou seja, é muito, mas mesmo muito mais fácil tu arrancares com o Google Ads para ires validando. A partir daí afinas. Porquê? Se SEO é um jogo que teoricamente vai jogar num ponto de sustentabilidade e é a longo prazo, tu dares um tiro, se não conheces bem o mercado, é preferível dares um tiro tipo seco em Google Ads, veres funcionou, não funcionou, afinares, ok, tens ali um budget control para testes, ok, achamos que aquele mercado tem potencialidade. E isto é uma das vantagens maiores do digital face ao marketing tradicional. Porque antes tu querias internacionalizar, tu tinhas que ir a uma feira, e isto ainda demorava algum tempo, que é, primeiro vais à feira para perceber se aquela feira tem interesse. Fazes contactos comerciais. No ano a seguir, como já foste no ano anterior, não é? No ano a seguir, o que vai acontecer é, olha, aquela feira ali é porreira para nós irmos expor. Então já queimaste 2 anos, investimento, não sabes se potencialmente vais conseguir gerar um negócio ou não. Há ali uma nuvem muito cinzenta com um investimento upfront, ou seja, que tu vais colocar à frente, muito maior. Com o Google Ads, imagina, eu posso validar um mercado com 1000 euros ou mesmo com 500 euros e já me dá uma luz se faz sentido, não faz sentido. Ou seja, o custo de entrada no outro mercado é muito mais baixo do que o antigamente. Então, esse é um dos pontos. E isso leva-me ao ponto principal de cultura. Porquê? Porque no SEO, vamos pôr assim, mais tradicional, tu, por exemplo, jogas para Portugal e é o teu país. Portanto, tu sabes mais ou menos o que é que acontece. Mesmo assim, em Portugal, e acontece muito isso, que é o facto de existir hum, pontos que são regionais. Estilo, exemplo mais flagrante. A norte diz sapatilhas, a sul diz ténis, ok? Estou a dar um exemplo estapafúrdio. Mas é o ponto de, é o mesmo produto, só que no país há uma divisão clara de metade do país diz de uma maneira, metade diz de outra. Mas se tu fores para outro país, não só é pela questão da palavra-chave, como pela, às vezes, o serviço pode não ser pesquisado da mesma maneira, ou o produto não se vai enquadrar porque não é um produto que tenha aceitação naquela cultura, por exemplo. E isso é mesmo muito importante tu ires testando essas variáveis todas. Não é entrares a achar que és um rei, no sentido de funciona bem em Portugal, bora funcionar também em Espanha, vai funcionar brutalmente, até porque eles estão aqui ao lado, é super idêntico, não é verdade, ok? E é importante que tenhas isto em consideração, que é cultura, idiomas. Isto já me aconteceu, ok? Numa ótica de escala. Por exemplo, nós tínhamos um cliente que vendia roupas de praia, ok? Roupas de mulher, mas para a ocasião de praia. Ou seja, essencialmente era roupa para praia, ou seja, para verão, por assim dizer. Qual é que era o principal desafio? Imagina, Rui, nós queremos ir para os Estados Unidos e para a Austrália, ok? Então ambos falam inglês. Só que qual é que é a questão? É que é a mesma coisa que o português de Portugal e o português do Brasil. Ambos são português. Só que a questão é que há palavras que no Brasil se dizem de uma maneira e em Portugal se dizem de outra. Paralelamente a essa questão do idioma, tem ainda a cereja no topo do bolo da cultura. Então é desafiante. Se ainda quiseres entrar com uma layer em cima, que é, por exemplo, em Portugal, tu teres aquela coisa das sapatilhas e dos ténis, ou seja, tens ali uma complexidade que às vezes as pessoas não vão acautelar isso a priori. É tipo, bora! E pesquisa de palavra-chave para internacionalização é fundamental. E nesse caso ali foi principal o ponto de fazes pesquisa de palavra-chave para os Estados Unidos e fazes pesquisa de palavra-chave para a Austrália. E havia palavras que eram bem diferentes. E aí vai moldar muito o teu conteúdo. Paralelamente a essa parte do conteúdo, vou-te dar um exemplo claro. Imagina que tu deves acautelar isto. Porquê? Porque tudo isto tem custos, não só monetários como de tempo. E tempo é um recurso que não é inesgotável. Tu tens o teu tempo e eu não consigo te meter a trabalhar 24 horas sobre 24 horas. O que é desafiante. Porém, tu deves de acautelar isso tudo quando queres internacionalizar. Exemplo claro. Imagina que tu vais para fora, ok? Vais internacionalizar para outro país qualquer. Por exemplo, Espanha. Quais são os meios de pagamento em Espanha? Quais são as transportadoras que os espanhóis utilizam?
O teu e-commerce está preparado para absorver esse tipo de implementações? Porque, ok, tu podes dizer assim, então nós utilizamos o Stripe, mas, por exemplo, o Stripe permite fazer vários pagamentos, tipo, por meios locais, ok, em alguns casos, e o cartão de crédito normalíssimo, ok? É uma gateway de pagamento, vou pôr assim um pouco mais universal, que te permite safar em algumas coisas. Mas vou-te dar o exemplo, claro, em Portugal. Por exemplo, imagina que tu eras uma empresa estrangeira e querias ir para Portugal. Tu tens o multibanco e tens o MBWay. E isso são dois meios de pagamento que, se tu não tiveres, se calhar podes estar a perder vendas à pasada porque não te adaptaste ao meio de pagamento daquele local. Por exemplo, o Brasil com o boleto bancário, por exemplo, ou o facto de eles parcelarem tudo. Então, isso significa que, por exemplo, o português não está habituado a parcelar, mas no Brasil o facto de não aparecer parcelado é estranho. Então tu vais ter que te adaptar à cultura e o teu site tem que ter determinadas funcionalidades que para aquele mercado são fundamentais. Isso é necessário estudo de mercado. E tu podes dizer assim, oh, mas isso é super básico, tipo, toda a gente vai fazer isso. Não estou a perceber qual é que é a dificuldade. Por incrível que pareça, isto que é considerado o mais básico, inicialmente, é aquilo que é mais negligenciado, que é do estilo. É chato. Normalmente as pessoas acham que internacionalizar o site é meter um plugin, por exemplo, de tradução, e pronto, agora o meu site tem espanhol, e siga. Isso, peço imensa desculpa, mas não é internacionalizar negócio nenhum. Isso é pura preguiça e dar escala a um negócio tudo ok. E vou-te dar outro exemplo, ok? Há uns tempos atrás trabalhava com um cliente na área de produtos para idosos. Ou seja, imagina camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos, depois tipo consumíveis, estilo fraldas e coisas assim, ok? Pronto. Ele tinha uma loja que vendia os produtos, tinha a parte de aluguer, ok? E tinha a parte do serviço. Ou seja, por exemplo, de enfermagem, apoio domiciliário e por aí vai. Ok? O negócio era este. Paralelamente a isso, tinha um blog, ok? Forma mais fácil tu escalares um negócio, ok? E se tens um blog, se fores única e exclusivamente, tipo, meio que um burro com palas nos olhos. Que não te aconselho, mas é o ponto de, se eu quiser rapidamente meter mais tráfego dentro do teu site, e se tiveres um blog, é super tranquilo, eu instalo um plugin e meto o teu site a traduzir para várias línguas. Tu aumentas tráfego, porém, não existe uma correlação entre tráfego e vendas. Porquê? Porque o serviço dele é só para Portugal, porque não tem apoio a cliente indicado naquelas línguas, porque não tem meios de pagamento naquelas línguas e com base naquela cultura. Então, toma muita atenção a isto, que é, não escales, ou seja, não internacionalizes com base num plugin. Isso não é internacionalizar nenhum site. E pode gerar um grave problema, que é o facto de enviosar a percepção que tu tens do teu site. Isto está muito bom, mas por que a gente não converte? Então tens muito tráfego, por exemplo, vindo da Alemanha, que é tráfego em palavras informacionais, ou seja, conteúdo sobre determinada coisa, mas que aquilo espremido não te vai dar nada, só te vai afagar o ego. Então é sempre um belo de um desafio. Toma atenção a isto, ok? Este ponto de base é muito mais de consciencialização de tenho que ter a consciência que devo analisar a cultura, paralelamente a isso devo perceber funcionalidades que o meu site em Portugal tem, mas que não se adequam ao país para onde eu vou. Paralelamente a isso, que outras funcionalidades é que eles necessitam e que eu não tenho, ok? Por exemplo. Um, Deves também ter em consciência a pesquisa de palavras-chave para adequar-te à linguagem do país de base e não partas do pressuposto, ok? Isto também é errado. Por exemplo, na Holanda, ok? Já vivi na Holanda. Tu podes chegar à Holanda e dizer assim, também acontece muito connosco. Eles até falam bem inglês. Estilo, tu vais a algum lado e toda a gente fala inglês. Mas é a mesma coisa do que te prendes que toda a gente fala inglês. Não é verdade? Primeiro, não é a língua base deles, ok? E é a mesma coisa que tu chegares ao pé de mim e eu compreendo inglês. Porém, se tu me apresentares as coisas em português, isto pia de uma maneira totalmente diferente, ok? Isso é mesmo muito, mas mesmo muito importante. Portanto, toma isto assim de base. Entrando numa parte mais hum, potencialmente técnica, por exemplo,
mas mesmo assim conceptual ainda, ok? Por exemplo, é interessante tu olhares numa ótica de necessidades. Tu tens a necessidade de expandir. Compreendo. Por um lado, pode ser na questão de ampliares o teu alcance, ou seja, interessante porque tu queres essa escala, queres atrair muito mais pessoas, percebo isso perfeitamente. Tomem atenção o ponto também de olhares numa ótica de diversificação de risco, ou seja, não metas também todos os ovos dentro do mesmo cesto. Tenta diversificar. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que tu ires, por exemplo, para a França, tem um custo de implementação gigantesco. Mas, por exemplo, se tu adotares a língua francesa, tu podes ir para outros mercados. Rui, mas ainda agora não disseste que devia-se adequar as coisas e não sei o quê? Sim, devia. Mas eu não sei a tua estrutura. Portanto, aqui é um ponto de... É um valente depende, ok? Que é o ponto de... É França. É a língua francesa. Ou seja, não vais pelo país, vais pela língua. A língua francesa. E tentas atacar mais países. Porquê? Que é o facto de tentares mitigar o risco no sentido de, ok, a França não funciona, mas há ali outro país que fala francês e que está a bombar. Por exemplo, isto aqui é o valente depende principalmente da tua equipa que tu tens ao teu lado. Numa ótica de programação, de conteúdos. Por exemplo, nós trabalhamos e continuamos a trabalhar com uma empresa estatal, ok? Vamos pôr assim, não vou revelar nada, mas o site deles foi reestruturado, nós tivemos a ajuda na vertente SEO e na reestruturação eles abriram outros idiomas. Imagina, tu não podes utilizar um plugin, no caso aquilo é estatal, tem todos uns parâmetros, mas uma empresa, vamos pôr assim, normal, o que eles fizeram foi contratar tradutores, mas tradutores não ferramentas, tradutores que entendam a cultura não só do lado da língua que eles estão a traduzir, bem como a nossa cultura, para não perder a essência da tradução. O que é super desafiante. Imagina, se vais falar de um tópico que, por exemplo, é regional, imagina que eu agora estou no Norte, vou falar sobre as francesinhas, ok? Eu não posso desassociar do conceito da francesinha tudo o que envolve historicamente, ok? Tudo o que envolve para aquela região e traduzir à letra. Isso não pode ser feito, porque não só vai perder o contexto, como depois tipo, perde todas as funcionalidades que teria de base. Então, esse é um ponto importante e aí é a questão de diversificação do risco. Se tens uma equipa pequena, é mais tranquilo se calhar tu arrancares, por exemplo, pelo idioma e depois sim a trabalhares local a local. Se tens uma equipa robusta, eu trabalhava local a local, principalmente se for um e-commerce, trabalhava local a local, ok? Mas pronto, esse é um dos pontos. Depois tens aqui oportunidades de crescimento, mas lembrando-me só aqui numa coisa, ok? Só desculpa estar a desconectar-me aqui, mas, por exemplo, não sei se tu conheces este site, ok? Mas é um bom case study para tu veres que é uma loja online que se chama PC Componentes. PC Componentes, ok? A empresa é uma empresa espanhola e eles vendiam de Espanha para Portugal. E tinham o site .es, ou seja, pccomponentes.es, ok? Mas, com o número de volume de encomendas, eles abriram o site deles em português. Ou seja, arrancaram, mas primeiro com uma ótica de logística, de estarem disponíveis para o mercado português, e depois perceberam, ok, isto é rentável, justifica eu alocar recursos. E aí abriram um site que é a mesma marca, tem os mesmos produtos, só que está adequado ao país de Portugal. E já lá vamos falar sobre qual seria a melhor estratégia para trabalhar em termos de domínio, em termos de conteúdo e por aí vai. Mas é só para eu não perder aqui esta ideia de a diversificação dos riscos. Porque deves conhecer a estrutura da empresa para depois perceber como é que podes escalar mediante os recursos que tu tens, ok? E isto é sempre um valente depende porque depende essencialmente de ti. Imagina, é só um, vais adotar uma estratégia. Na tua empresa são 100 pessoas para fazer isto. É uma estratégia completamente diferente. Uma velocidade também completamente diferente. De qualquer das formas, eu utilizaria sempre, primeiro, Google Ads, disparo, analisar os dados, tirar conclusões, ok, bora lá, qual é que é a minha estratégia para SEO ou abandonar este mercado. Porque entrar no mercado novo
Existe tempo e dinheiro. E é tramado, ok? Foi logo aquilo que nós falámos no ponto. Agora, como é que tu podes preparar a tua loja, por exemplo, para trabalhares esta vertente de SEO internacional? Então, começando no sentido de baixo para cima, por assim dizer, tens nada mais, nada menos do que a vertente do URL. E, por exemplo, ainda agora estava a falar da PC Componentes. E no caso da PC Componente é um belo de um... Depende também. Mas é uma estratégia engraçada porque há vários exemplos dessa forma. Que é, PC Componentes começou com pccomponentes.es, um site espanhol, ok? Que depois declinou para Portugal. Só que eles podiam ter declinado para Portugal estilo pccomponentes.es barra pt. Ou seja, ter uma espécie de uma espécie não é mesmo, um diretório de Portugal e tudo o que está dentro dessa pasta de pt, daí para a frente, é a versão portuguesa do site. Qual é que é aqui o desafio? E isso é um ponto que tu deves ter em consideração, ok? Porque não tenho a melhor resposta para ti. Porque vai ser o depende, mediante os parâmetros que eu te vou dar, e a escolha depois final é tua, ok? Então imagina, se tu quisesses ir para criar um site, ok? Mas que tu, quando começas a criar o site, tens logo uma visão de raiz que o site é para escalar internacionalmente, se tu tiveres logo isto de base, ok? Do zero, ok? Tens logo esta visão. Eu diria que seria mais interessante tu arrancares com um ponto .com. Ou seja, por exemplo, pccomponentes.com. Porquê? Porque isso permite que tu tenhas um único domínio e, ao ter esse domínio, tu tens depois barra qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, barra EN, barra PT, barra ES e tinhas um diretório por cada uma das línguas. Isso seria interessante porquê? Porque pensa assim, todas as regiões estão a ser trabalhadas em cima do mesmo domínio e tu estás a potenciar o domínio base. Ok? Por exemplo, um exemplo claro, pestana.com barra pt, barra en, barra es e por aí vai, ok? Ou seja, o domínio do Pestana é sempre pestana.com e depois escala para cada uma das regiões dentro de um folder específico. Esse é um caso. Contudo, tem a ver com a parte da estratégia. Vou-te dar um exemplo concreto. Imaginem, muitos de nós vão arrancar com domínios.pt. O domínio.pt crava logo a localização no próprio domínio. Imagina, ruipatarrana.pt é um domínio português. Mas imagina, eu agora queria ir para a Espanha. Um .pt, para a cultura espanhola, provavelmente não vai ser tão bem aceito como se fosse um .com que é mais generalista ou que há alguns mercados isto pesa muito, que é um .es. Porquê? Porque se for um mercado que é muito mais, vamos pôr assim, estilo nacionalista, ou seja, que tem aquele peso de não, o que é português é que é bom e não sei o quê. São pequenos detalhes que fazem a diferença, ok? E depois, em termos estratégicos, tu tens esses se's que vais ter que acautelar. Por exemplo, quem é que também faz bem isto? A Amazon. A Amazon tem o .com, ok? Mas o .com é a loja americana. Trabalha um determinado mercado. Depois tens o .es, o .com.br, o .de, ou seja, para trabalhar cada uma das lojas, que, por exemplo, o .es trabalha também o mercado português. E para nós está tudo ótimo em relação a isso. Mas se eles tivessem um ponto .pt que trabalhasse a loja portuguesa, estava espetacular. Porém, eles não têm, ok? Então tem muito a ver também com a estratégia de negócio e com a cultura. Há países que são mais abertos a isso, outros nem tanto, ok? Porque valorizam mais aquilo que é nacional, por assim dizer. Muito embora a Amazon não seja uma empresa espanhola, porém tem o site dedicado a .es. E isso pode ser uma coisa importante para ti. Mas lá está, mais uma vez. É um valente depende que vais ter que analisar. Agora, em termos de SEO propriamente dito, se jogares numa ótica de continuidade, ou seja, de tirar o máximo de sumo para perceber, ok, isto faz sentido a longo prazo, eu iria apostar sempre num ponto .com. Porquê? Jogas todo o teu esforço para um único domínio, ok? E tudo o que é estratégia off-page, seja para o país de Portugal, para a Espanha, para a França, ou o que for, mesmo tendo aqueles folders, tu estás a canalizar toda a força em termos de autoridade de SEO off-page para um único domínio.
vais conseguir, por exemplo, entrar em determinados mercados mais rápido que se calhar uma concorrência com um domínio virgem, ok? Que não tem nada. Então, esse seria um ponto. Paralelamente a isso, tu podes sempre, e aconselho-te vivamente a que o faças, principalmente porque estás a apostar numa coisa de branding, que é o facto de, em termos de domínio, eu posso trabalhar o pestana.com, mas depois comprares os domínios regionais. Pestana.es. Se tu fores a pestana.es, ele redireciona para o pestana.com. E, por sua vez, os outros, ok? Isso seria interessante para tu salvaguardares marca, para não haver um chico esperto que compra o teu domínio naquela localização. E é um domínio principalmente em marca, então isso é sempre desafiante para ti, ok? Portanto, esse é um dos pontos, que é começando de cima para baixo. Depois, em termos de conteúdo propriamente dito. Conteúdo propriamente dito, pontos que tu deves ter em consideração. Primeiro ponto que tu deves ter em consideração, pesquisa de palavra-chave. Não faças tradução direta, não utilizes um plugin de tradução que vai te traduzir aquilo a martelo. Hoje em dia, por amor de Deus, não faças isso, ok? É o mais rápido, porém não é o mais interessante. Isto partindo do pressuposto que tens um negócio, ok? Porque, por exemplo, se tu tiveres um site que o teu objetivo é correr Google AdSense e tu queres escala, se calhar numa primeira fase fazes uma tradução à padeira, que aquilo muda tudo, mas depois vais adequando as coisas de uma forma mais personalizada. Mas porque primeiro tu queres escala, ok? Mas tendo uma marca, tendo um ADN da própria marca, eu nunca iria traduzir aquilo de uma forma automática. Porque imagina, já viste o que é tu depositares toda a tua fé da tua marca numa coisa automática, aquilo escreve, dá literalmente tipo um pontapé qualquer na gramática ou dá um prego qualquer na língua e sei lá, imagina que aquilo até dizia uma asneira qualquer, porque traduzia a letra, por exemplo. É super desafiante porque tu não tens controle sobre aquilo. Então, quando é uma marca mesmo, quando tu queres fundamentar isso e estás a entrar num novo mercado, não punha isso dessa forma, ok? Podia traduzir isso, sim senhor, de uma forma automática, não publicava logo, ia ver, revia e por aí vai. Talvez assim possa agilizar o processo. Mas nunca metia numa marca, nunca metia tipo, traduz tudo, publica. Nem vou olhar. Poderia fazer isso para afiliação, para blogs, por exemplo, com Google AdSense, mas porque não tenho apego à marca que estou a criar o conteúdo. Isso aí é um ponto bem desafiante. Paralelamente a isso, coisas também que tu podes ver. Eu não falei de um tópico porque acabamos por ter em consideração que é meio que básico, mas fica gravado para tu teres esse ponto em consideração também, que é associado à questão da cultura, da língua e por aí vai. Não te esqueças da moeda, ok? Porque, por exemplo, se tu quiseres escalar para a União Europeia, tudo ótimo, é o euro. Mas, por exemplo, se tu fores para os Estados Unidos, é o dólar. Não se adaptar ao dólar e tens de ter cuidado, basicamente é isso. Porquê? Porque há vários se's associados a isso, que é, queres perder na taxa de câmbio? Traduz sempre como é que tu fazes o pricing daquilo. Metes um custo de transporte igual ao que tens aqui em Portugal. Ou seja, há vários se's ali que não é só tipo instalas mais uma vez um plugin e pronto, agora mete isto tudo em dólares. Não faças isso, ok? Porque podes correr um risco gigantesco, ok? Mas pronto. Vou pôr isto no campo do deverias saber isto a priori, é, vamos chamar assim, básico, mas às vezes o básico tem de ser dito para tu fazeres as coisas bem feitas, ok? Pronto. Em termos de estratégia, como estava-te a dizer, pesquisa de palavra-chave para a questão do conteúdo. Deves pesquisar palavra-chave, deves ter em consideração qual é que é o país e fazeres pesquisa de palavra-chave não por língua, mas por país, ok? Essencialmente porque pode existir ali sinónimos, maneiras de construir frases ou algo assim, ou expressões que eles utilizem e tu deves ter isso em consideração para melhorar o teu texto. Isso também vai melhorar a forma como tu te adequas. E vou-te dar um exemplo, ok? Que, por exemplo, não é meu, ok? É do Marco, mas a realidade é esta. Não está intrinsecamente ligado ao conteúdo escrito, mas ao conteúdo visual, ou seja, como é que tu vais partilhar o conteúdo. Por exemplo, num hotel, ok? O que é que tu valorizas mais num quarto de hotel? Eu vou dizer, eu, Rui,
A partir do dia 26, né, que eu vou começar a viajar, o que é que eu valorizo mais? Eu valorizo, por exemplo, as reviews no que dizem respeito à internet, principalmente porque, lá está, vou estar a trabalhar, então é numa ótica de ah, eu preciso de internet para fazer SEO Wars. Se não tiver internet, se o quarto hotel ou se o hotel não tiver internet, eu estou completamente tramado, porque não consigo executar isto. Então é um pontapé gigantesco em todo o projeto e eu não quero que isso aconteça, ok? Portanto, essa é uma das coisas. Paralelamente a isso, casa de banho, para mim, é um ponto que é fundamental e para os portugueses, em grande parte dos casos, a casa de banho é um ponto sensível. Mas se fores, por exemplo, ver um americano, o ponto sensível é as almofadas. Ou seja, tu teres um catálogo de almofadas é fundamental para um turista americano. E tu tens essa capacidade de conheceres bem o que é que eles valorizam e incluires isso nos teus conteúdos, mais uma vez, estás a aproximar. E isso não vem numa ferramenta de pesquisa de palavra-chave. Tu tens de ter essa sensibilidade para conhecer a cultura. Fazeres pesquisa de mercado para perceber o que é a tua concorrência executa para tu encontrares padrões, estilo. Então, mas por que raio é que aqueles tipos nos quartos de hotel mostram todos um catálogo de almofadas, por exemplo? Então, se tu tens tipo 3, 5, 10 hotéis diferentes que mostram aquilo, tu vais ser o eliminado. Quer dizer, porque raio que eu vou mostrar isto? Não faz sentido nenhum, não vou mostrar nada. Não faz sentido, ok? Então faz essa pesquisa, despende mais tempo, porque não é só no texto, é toda a sua envolvente. Há países, por exemplo, que tu não podes mostrar afeto nas imagens, ou que, se calhar, se tu mostrares, por exemplo, um homem poderá converter mais do que uma mulher, ou mostrar uma mulher converte mais do que um homem, ou não é permitido mostrar crianças, por exemplo. Então, há todo ali um ponto que tu deves ter em consideração. E lá está, mais uma vez, utilizar imagens do banco de imagens com malta, e eu vejo isso muito, ok? Que é com malta nórdica, por exemplo, que tu vês claramente que aquilo são pessoas nórdicas e o site é target para Portugal, não há uma conexão, estilo, estes tipos não somos nós. Por isso, tipo, será que isto é mesmo para mim? Ou são pequenos detalhes, ok? Mas o que é que isso tem a ver com SEO internacional? Tem a ver com o facto de tu vais construir um site que convém que aporte performance, mais uma vez. E voltando já para aí às últimas 4 SEO Wars. De nada te vale tu estares em primeiro lugar se depois aquilo não converte, ok? E o trabalho de SEO não fica único e exclusivamente pelo facto de estás em primeiro. O facto de estás em primeiro é ótimo, bom, espetacular. Mas alguém que faz SEO tem que se preocupar com mais além. Aquilo tem que converter. Não é só gerar tráfego. O tráfego tem que ser qualificado e atingir o objetivo que foi previamente estabelecido pelo cliente. Essa é a tua base, esse é o teu trabalho diário, ok? Por isso é que é otimização. Ou seja, tu tens que otimizar esse ponto. Portanto, estava a falar do conteúdo, das palavras-chave, do conteúdo mesmo lá, em termos de imagens, vídeos e por aí vai. E depois, em termos técnicos, idealmente tu deverias de. Idealmente não, vou pôr assim, obrigatoriamente, tu deves de adicionar uma tag que é de hreflang, que basicamente é tu vais no teu código atribuir estilo. Esta página é de inglês. Ou seja, esta página é em inglês, ok? Mas tu nesse hreflang, tu podes não só atribuir o idioma, como o idioma de que localização. Porque imagina, existe o PT de Portugal e existe o PTBR. Estilo, tu podes ter PT-BR, o que significa que este conteúdo é escrito em português, porém é geolocalizado para o Brasil. Se tu meteres PT-PT é para Portugal e foi escrito, desculpa, perdão, em português de Portugal, isso tudo faz diferença. Principalmente como tu fizeste pesquisa de palavra-chave, adequas, por exemplo, como eu disse daquele exemplo concreto de tinha aquela loja de roupa para mulheres, roupa de praia para mulheres, em que tu tens para os Estados Unidos, então é EN e é a vertente dos Estados Unidos, ou seja, o USA, por exemplo, e tu tens a vertente de inglês da Austrália. São coisas bem distintas, porém é tudo em inglês, é certo. Mas como tu fizeste pesquisa de palavra-chave, adaptaste o conteúdo, tu tens duas versões. Isso vai te ajudar a tu começares a popular as tuas páginas que, ok, sim senhor, são em inglês, mas tu queres posicionar naquele mercado em concreto. Então, esta tag de hreflang que tu vais
implementar no teu código vai te ajudar muito. Para que esteja bem implementado, aconselho vivamente a que seja incluído por um programador. Ou seja, que o programador inclua isso e que não sejas tu a fazer à mão ou algo dentro desse estilo. Por norma, estar muito associado a um plugin, é certo, de tradução de conteúdo, que vai que mais ou menos duplicar o teu site para aquele idioma em concreto. Mas aconselho vivamente a que deixes esta parte nas mãos de um programador para ele garantir que sempre que tu abres uma página nova, segue aquele padrão. Porque é muito fácil tu implementares para a base. Mas imagina que amanhã crias 20 páginas novas. Convém que siga o que estava para trás. Ou seja, em termos de funcionalidades e de parametrizações. Então, mete isto nas mãos de um programador, mas lembra-te, hreflang, okay, que é tag da hreflang, não só vai pelo idioma, como vai pela localização. Não te restringas única e exclusivamente ao idioma, que é o mais comum. As pessoas dizem assim, ok, isto é só para inglês. Mas em inglês de onde? Tu deves colocar lá isso, ok? É importante que tenhas isso em consideração. Por outro lado, ok, já tivemos o domínio, já tivemos a parte do conteúdo, tanto escrito com a pesquisa de palavra-chave, como com a questão das imagens para se adequar à cultura, ok? É preciso ter cuidado em relação a isso. Paralelamente a isso, também te disse a questão do hreflang, ok? Se quiseres ter aqui uma outra camada, ok? Tens sempre esquemas que te podem ajudar a dar maior contexto de localização. Aí é um valente depende. Porquê? Porque tu tens que ver a property concreta, e aí é do teu site, da tua área de negócio. Imagina que é um e-commerce, ou um serviço, ou whatever. Vais ter um property específico, mas que podes agregar ali o type específico para determinada localização, determinada língua, ok? Ou seja, isto tudo resumido é, através dos esquemas também consegues dar esse contexto extra de idioma e que te vai ajudar a empurrar o teu conteúdo para a localização que tu desejas. Por último, porém não menos importante, em relação a este meio que bloco de tudo aquilo que tu deves ter em consideração, vem um elemento importante que é às vezes um bocado desprezado. Não só mesmo que tu faças trabalho de SEO em Portugal, ok? Que só trabalhos no mercado português, por exemplo, como também numa ótica de ir lá para fora. Isto que eu te vou dizer funciona brutalmente bem numa escala mais micro em Portugal. Por exemplo, imagina, só quer trabalhar o Porto, ok? Só quer trabalhar o Porto em Portugal. Como se tu quiseres, por exemplo, só quer trabalhar França. Ou seja, trabalho Portugal, mas agora estou a escalar para a França. Aquilo que eu te vou dizer. Tu, quando crias um site, tens sempre duas vertentes de SEO. SEO on-page, foi tudo aquilo que eu te falei agora ainda, do conteúdo e por aí vai, ok? E tens a vertente de SEO off-page. Existem SEO Wars também correlacionados com essa vertente de SEO Wars, que estupidez, de SEO off-page. Porém, o que acontece? SEO off-page é a questão de aumento ou agregação de autoridade. Ou seja, tu vais aumentar a autoridade das tuas páginas, ok? Para que o motor de pesquisa entenda que aquela página tem muito mais autoridade do que todas as outras para aquela temática. Isso aí é o comum dos mortais. Agora, como é que eu consigo meter aquela cereja no topo do bolo de ok, mas espera aí, não só eu quero ser especialista em consultoria de SEO em Portugal, mas agora também estamos a ir para a França. Como é que eu mostro ao motor de pesquisa que eu também sou uma autoridade lá fora? Porque não me basta eu meter só o meu conteúdo em francês, por exemplo. Então, uma das formas é tu conseguires arranjar backlinks que sejam de localização. O que eu quero dizer com isto? Imagina, porque é que tu não tentas arranjar diretórios que sejam daquele país? Ok? Por exemplo, imagina, tu tens muitos diretórios em Portugal que podes utilizar e que te vão dar esse ponto de localização. Isso ajuda-te. É target para Portugal. São sites portugueses. Isso vai acontecer também em França. Esse é um dos pontos. Paralelamente a isso, tu consegues arranjar também sites locais, de jornais locais, por exemplo, em que tu podes tentar fazer press releases e que existe muito maior probabilidade de colar num jornal local do que num jornal global. E, por exemplo, isto vai ao encontro daquilo que eu te disse, que é mas eu quero ser só consultor de SEO, por exemplo, no Porto, ok? Então porquê que tu não vês, por exemplo, rádios locais, jornais locais, revistas locais, ou seja, meios de comunicação local?
porque tende a pegar muito mais a notícia aí e tu conseguires que saia nesses sites e que tenha links para o teu site, e isso vai-te dar esse poderio local. Porquê? Porque são entidades com autoridade no Porto, por exemplo, a referenciarem-te. No caso, se tu quiseres ir para fora, é autoridades em França. Okay? Tu podes escalar. Ou se quiseres, por exemplo, imagina, só em Lyon, que tu fazes a mesma estratégia que ainda agora te passei, no Porto. Custo de implementação é mais baixo, porque é aquela coisa, imagina, sei lá, vou-te dar o exemplo. Estou a inventar, porque eu nem sequer faço ideia se existe este nome, que é a Gazeta do Porto. É o restaurante. É o, não sei porque que disse o restaurante. É o jornal Gazeta do Porto, ok? Inventei, nem sei se existe. É mais fácil tu saíres na Gazeta do Porto do que saíres com uma notícia no Jornal Expresso. O Jornal Expresso ataca Portugal inteiro. A Gazeta do Porto ataca Porto. A quantidade de notícias que eles conseguem recolher é muito menor do que no Expresso. Além de que o Expresso está muito mais vacinado para aquela coisa do oh, lá vêm eles, aqui a tentar passar a marca. E a Gazeta do Porto não. Muito provavelmente. Okay? Então é mais fácil que cole estes pontos. E existem muitas estratégias, mas diretórios, fundamental. É tipo aquilo de base, nem sequer questiones. Arranca com tudo o que são diretórios daquele país, procura. Existem diretórios genéricos, existem diretórios de área. Por exemplo, imagina, ok, sou um psicólogo e agora vou para, sei lá, para a França. Existe a ordem dos psicólogos em Portugal, mas também existe a ordem dos psicólogos em França. Estou a inventar, ok? Mas é para perceberes a escala, porque existem diretórios específicos daquela área. Por exemplo, podes também entrar em fóruns específicos daquela área, mas naquele país. E começares a criar esse envolvimento, tipo artigos, de uma forma soft, para ires aprovando conteúdo e depois, pum, espetas links para ti. Por exemplo, ou seja, tentares arranjar estratégias mais geolocalizadas de backlinks. Fundamental, ok? Fundamental tu aplicares esta estratégia e numa primeira fase, como vais para uma escala mais pequena, provavelmente os custos são mais baixos. E quando eu digo provavelmente é porque não sei para que país é que tu vais, ok? Nem quais são as tuas ambições. Mas é uma das coisas que tu podias ver em concreto. Paralelamente a isto, pode ser também importante para ti aqui uma outra estratégia. Mais rebuscada em termos de SEO off page, é certo, ok? Mas tu podes, por exemplo, ver domínios expirados com as terminações daquele país. Por exemplo, imagina, tu podes ir ao Expired Domains, ok? Que é um site só para ver os domínios expirados, e procuras por TLDs. TLDs é a terminação do domínio. Imagina, em Portugal é .pt, no Brasil é .com.br, em Espanha é .es. Isso é o TLD, ou seja, é a terminação do domínio que é atribuída a um determinado país, ok? E tu podes ir lá, fazer filtro, por exemplo, por .es e ver os domínios que existem disponíveis em Espanha. Porquê? Porque se o domínio já existia em Espanha, tinha histórico, tinha backlinks, tu mais rápido consegues apropriar-te daquela autoridade. Então também pode ser uma boa estratégia de SEO off-page, tu arranjares ali alguns domínios inspirados que te vão trazer essa velocidade, por assim dizer. Então, esse é um dos pontos que podes e deves trabalhar. Dito isto, e lembrando, esta SEO Wars foi gravada, ou seja, está a ser gravada neste momento que eu estou a fazer, mas tu estás a ver uma gravação, ok? Portanto, se tens alguma questão, podes deixar aqui no chat, eu vou ler tranquilamente e depois consigo-te responder. Alguma coisa, envia para dentro do grupo do WhatsApp. Vou começar, até porque, lá está, vou ter assim, vou pôr com muitas aspas, algum tempo livre, porque vou estar a descansar efetivamente, ok? E principalmente quando entrar neste bloco de férias, e eu vou ser mais ativo dentro do grupo do WhatsApp, como era antigamente. E a minha prioridade, como eu disse, Rebellion, a comunidade e SEO Wars. Essa é a minha prioridade em 2024, pelo menos até agora, não mudando nada daquilo que eu possa antever. Essa vai ser a minha prioridade, por isso, todas as dúvidas que tu tenhas, coloca, terei todo o gosto em responder-te. Desculpa o delay, mas sendo brutalmente sincero, e se fores à minha SEO Wars de fim de ano, vais perceber os motivos, ok?
Não me vou alongar com isso aqui, não é sequer o ponto, mas se quiseres perceber um pouco melhor, vê SEO Wars de fim de ano, lá abriu o meu coração a 100% e consegues perceber quem é o Rui, o porquê das coisas estarem a alterar e o que é que vem aí para a frente. Por isso, é uma das coisas que também queria partilhar aqui. Paralelamente a isso, e agora que já estamos aqui a chegar um bocado à reta final, já passaram mais ou menos 50 minutos, talvez. Sim, mais ou menos 50 minutos. Queria partilhar contigo o ponto de, se ainda não estás na SEO Wars, por favor, inscreve-te. O link está na descrição deste vídeo e não custa nada, é 0 euros, ok? Não tens de pagar nada, tens acesso às 45 SEO Wars, está lá tudo escrito, passo a passo, ok? Esta SEO Wars eu vou pôr mais para o final desta semana, ok? Tudo isto que eu partilhei não sai já hoje, ok? Já só para gestão de expectativa, ou seja, não sai já na segunda-feira, mas eu irei avisar por e-mail, por isso nada temas em relação a isso, estás totalmente à vontade e terei todo o gosto em dissecar mais e ajudar-vos pela SEO Wars, portanto, disponham, estejam totalmente à vontade. Já sabem, 8 horas, todas as segundas-feiras aqui pelo meu canal do YouTube. Se estás a gostar da SEO Wars até agora, deixa um like. Se tens alguma sugestão de conteúdo ou alguma ideia de coisas que poderia falar aqui ao longo de 2024, deixa o teu comentário aqui neste vídeo. É super, hiper, mega importante para mim, para eu ter esse feedback. Estou a alinhar as 52 semanas que aí vêm. Neste caso já são menos, não é? Porque já estamos a meio do mês de janeiro. Mas a realidade é esta. Muito obrigado por ter estado aqui nesta segunda-feira. Muito obrigado de coração mesmo. Há uma coisa que tu precises, apita do meu lado, estás totalmente à vontade. E vemo-nos para a semana num setup diferente. Diria eu que a próxima SEO Wars vai ser diferente. Ou seja, a próxima SEO Wars eu irei estar em direto contigo e é literalmente uma conversa entre ambos os lados. Porque vai ser a minha última SEO Wars em Portugal do ano. A próxima que tu irás ver muito provavelmente vai ser gravada porque eu estou de viagem. Ainda não estou num sítio fixo, mas vai ser a última em direto em Portugal. Portanto, eu quero aproveitar contigo, por isso, junta-te a mim na próxima segunda-feira às 8 da manhã, aqui pelo meu canal do YouTube. Irei partilhar todos os detalhes nas minhas redes, no e-mail, ok? E há uma coisa que tu precises, apita. Espero que tenhas gostado desta SEO Wars, ter-te dado algumas direções. Se tiveres algum exemplo concreto, alguma coisa que tu queiras discutir, terei todo o gosto. Chuta para dentro do grupo do WhatsApp. É um prazer enorme trazer esses tópicos e trocarmos ali opiniões. Esse é o propósito do grupo, ok? É de enriquecimento de todos e força. Vamos juntos neste 2024 que está agora a começar e até à próxima semana. Vemo-nos na primeira posição do Google. Um forte abraço e boa semana.